Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a doutora Danjone Meira. Estarei apresentando nesta aula algumas considerações sobre o psicólogo Lev Vygotsky, destacando algumas considerações a partir de uma pesquisa realizada. Muito obrigada a todos os seguidores do canal Eruditos. Pedagogia Lev Vygotsky. Nesta aula, se analisa sobre o pensamento de Lev Vygotsky, a sua obra, a interface entre psicologia e arte, entre psicologia e linguagem, apresentada por Lev Vygotsky, haja vista que ele se forma em 1917 no curso de Direito na Universidade de Moscou e também apresenta estudos de filologia, se formando em 1917 também na Universidade de Moscou. Observa-se também nesta videoaula a compreensão geral sobre as fases da humanidade e fases do desenvolvimento humano. Segundo a abordagem de Vygotsky, a questão da linguagem é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores no ser humano. Nesse sentido, a questão da fala também se ressalta na criança, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Com base em pesquisa realizada, se destaca que a partir dos 2 anos de idade, a fala começa a se apresentar de modo mais enfático, e assim, gradualmente, vai se desenvolvendo a fala na criança. Nesse sentido, a partir de uma análise da obra de Vygotsky, destaca-se o papel da linguagem e da fala no desenvolvimento cognitivo do ser humano. Também se abordará sobre o que há de inerente no ser humano, o conceito de aprendizado, consciência e psiquismo, a relação entre arte e desenvolvimento humano. Lembrando que Lev Vygotsky apresentou uma tese sobre psicologia da arte em 1925. Lev Seminovich Vygotsky, 1896 a 1934, é considerado o fundador da psicologia histórico-cultural. Vygotsky é considerado um socio-interacionista, portanto, ele também está dentro do horizonte do construtivismo. Sendo um socio-interacionista, ele defende que o desenvolvimento humano e a educação acontece por meio da interação com o outro. Destaca-se, portanto, uma interface entre o ser humano e a sociedade, entre o ser humano e o outro. É por meio das interações sociais que o ser humano se desenvolve de modo efetivo, que acontece de modo efetivo o desenvolvimento educacional e o desenvolvimento humano como um todo. Vygotsky é considerado, assim, fundador da psicologia histórico-cultural. De origem judia, formou-se em Direito pela Universidade de Moscou. Algumas pesquisas, alguns artigos destacam que ele se forma em 1917, e outros artigos destacam que ele se forma em 1918. O fato é que ele se formou em Direito e também realizou estudos na área de literatura e de filologia na Universidade de Moscou. Ele estudou literatura e história na Universidade Popular de Cherniavsky. O escrito Psicologia da Arte se apresenta numa elaboração de 1924 a 1926. Destaca-se análises do significado histórico e psicológico das obras de arte. Defende, então, a sua tese
sobre psicologia da arte em 1925. Apesar de ele ter realizado estudos na área do direito, ele se volta muito mais para a questão da literatura, filologia e estudos sobre linguagem e obras de arte, refletindo sobre o papel da arte, sobre o papel da linguagem no desenvolvimento cognitivo do ser humano. A fim de refletirmos, se instaura a seguinte pergunta: a teoria de Vygotsky da psicologia histórico-cultural pode ser aplicada no cotidiano e na sala de aula? Iremos observar essa pergunta ao longo desta videoaula. Se esta teoria da psicologia histórico-cultural pode ser aplicada tanto pela família como pelo Estado, tanto no cotidiano em que a criança está a se desenvolver, tendo o papel da família um papel crucial no seu desenvolvimento humano, quanto no contexto do cenário educacional, do ambiente educacional, em que há o papel fundamental do Estado por meio dos educadores. Essa teoria, psicologia histórico-cultural, como ela deve ser aplicada? Ela tem uma eficácia? Iremos então observar ao longo desta aula alguns pilares da teoria de Vygotsky. Palavras-chave que serão destacadas ao longo desta aula: psicologia histórico-cultural, cujo fundador é Vygotsky, interação social, zona de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento potencial, uso de signos e ferramentas, linguagem e processos mentais humanos. Na década de 20, destacando alguns aspectos biográficos com relação a Vygotsky, em 1922 aproximadamente, Vygotsky passa a realizar estudos de pedagogia e literatura. Essas questões em que se colocam na biografia, na trajetória acadêmica de Vygotsky, são muito importantes de serem observadas, porque se destaca que Vygotsky tem uma formação interdisciplinar, direito, literatura, estudos de filologia, estudos de obras de arte, estudos de psicologia, estudos de pedagogia. Uma formação interdisciplinar é fundamental para todo educador em todos os níveis de ensino, nível básico, nível fundamental e também no nível médio, no nível superior. É necessário que o educador tenha, assim, uma formação interdisciplinar. Prosseguindo com a nossa aula, se destaca a questão da formação interdisciplinar como fundamental para o educador em todos os níveis de ensino.
A exemplo de Vygotsky, destacamos o exemplo de Vygotsky, formado em Direito, posteriormente ele também se forma e passa a estudar medicina, também tem estudos na área de pedagogia, literatura, filologia, psicologia e arte. Todos esses aspectos contribuíram para que Vygotsky fundasse a sua teoria da psicologia histórico-cultural e passasse a destacar uma análise sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Nesse sentido, como ocorre o desenvolvimento da criança? O desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. À luz de Vygotsky, as interações sociais são fundamentais para o desenvolvimento humano e cognitivo efetivo do ser humano. Observando as funções mentais elementares e as funções mentais superiores, funções psicológicas elementares, funções psicológicas superiores, segundo a teoria de Vygotsky, é importante ressaltar que as funções psicológicas elementares estão relacionadas ao instinto do ser humano, aquilo que o ser humano já possui, a memória, por exemplo, a atenção, fazem parte das funções psicológicas elementares. E as funções psicológicas superiores? As funções psicológicas superiores do ser humano vão acontecer por meio da interação social, por meio da cultura, especialmente por meio da linguagem. Então, é preponderante o papel da cultura, o papel da linguagem, para que se desenvolvam as funções psicológicas superiores dos seres humanos. E assim haja esse desenvolvimento dos processos cerebrais no que concerne ao sistema nervoso e às funções psicológicas superiores. É importante nós refletirmos sobre o desenvolvimento humano. Então, destaquei esta imagem. Logo nesta imagem, podemos refletir sobre a questão do desenvolvimento humano, que vai gradualmente crescendo, a vida vai se desenvolvendo e vai se crescendo o ser humano, chegando até a fase do idoso. Observamos essa simples imagem e vamos então agora destacar sobre as fases do desenvolvimento humano. 4 fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e velhice, com base em pesquisa realizada. Pode-se, então, ressaltar que há 4 fases do desenvolvimento humano. Infância. O aprendizado acontece através das experiências. Então, a questão da infância se destaca que a criança, ela isola os objetos, segundo a teoria de Vygotsky. E a criança usa muito a questão do simbolismo para poder compreender os objetos. Também usa os instrumentos para explicar sobre os objetos. Nesse sentido, há o papel da mimesis, a questão mimética no desenvolvimento da criança, especialmente nessa etapa em que se destaca o final da primeira infância e a segunda infância. Esse papel da mimesis, da imitação, é crucial no final da primeira infância e na segunda infância, com relação ao ser humano, haja vista que a criança explica aprendendo por meio da imitação. Ela descreve os objetos por meio da mimesis. O aprendizado se dá através das experiências e se destaca aí o papel da mimesis. 3 etapas se colocam na infância. A primeira infância, do nascimento aos 3 anos de idade. Eu também destacaria a vida intrauterina.
da vida intrauterina aos 3 anos de idade. Mas aí se ressalta do nascimento aos 3 anos de idade, é a primeira etapa da infância, a primeira infância. Segunda infância, dos 3 aos 6 anos de idade. Destaca-se que a alfabetização deve começar a partir dos 6 anos de idade. Terceira infância, dos 6 anos aos 11 anos de idade. Já a adolescência, a segunda etapa do desenvolvimento humano, e que é necessário aqui destacar, Erik Erikson, muito importante se estudar a sua obra Infância e Sociedade e se observar que a questão da adolescência, por exemplo, é uma fase em que há com maior destaque a crise de identidade. Mas em outra videoaula eu estarei abordando sobre as etapas do desenvolvimento humano, segundo Erik Erikson. A adolescência é dividida em pré-adolescência ou adolescência menor, dos 11 aos 14 anos de idade, adolescência média, dos 14 aos 17 anos, adolescência maior ou juventude, dos 17 aos 20 anos de idade. A fase adulta, a terceira fase do desenvolvimento humano, é dividida em 2 etapas. Adulto jovem, dos 21 aos 40 anos de idade, meia-idade, dos 40 aos 65 anos de idade, considera-se a fase adulta, terceira fase do desenvolvimento humano. Por fim, a quarta fase do desenvolvimento humano, o idoso, a fase do idoso. Idoso jovem, dos 65 aos 75 anos de idade. Idoso mais velho, acima dos 75 anos de idade. Importante ressaltar que, segundo Vygotsky, existe uma tarefa, existe algo que é inerente ao ser humano, que o ser humano já nasce com isso. Segundo Vygotsky, é unicamente a tarefa de aprender. Então, com relação à educação, Vygotsky destaca que unicamente existe algo inerente ao ser humano, a tarefa de aprender. Ao longo de todas as fases do desenvolvimento humano, continua essa tarefa de aprender que é inerente à vida. Sempre estamos aprendendo em todas as fases do desenvolvimento humano. Assim, se observaram aqui 4 fases ou etapas do desenvolvimento humano. A fase da infância, a fase da adolescência, a fase adulta e a fase do idoso. É importante também destacar a questão da vida intrauterina. A vida intrauterina inicia-se na concepção e vai até o nascimento. Segundo o Código Civil de 2002, a questão da vida intrauterina é também protegida pelo direito civil, que se considera como nascituro. Então, o ser humano que está no crescimento intrauterino não é considerado como pessoa pelo Código Civil. Não é considerado como pessoa pelo Código Civil o ser humano dentro do contexto do crescimento intrauterino. Ele é considerado pelo Código Civil como nascituro. Portanto, fala-se sobre direitos do nascituro de acordo com o Código Civil. O crescimento intrauterino. À luz do direito brasileiro, a vida intrauterina não é pessoa, mas é denominada de nascituro. Como o nascituro tem o seu desenvolvimento protegido? O artigo 2º do Código Civil de 2002
Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, expõe a personalidade civil da pessoa, começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Estamos observando o crescimento intrauterino à luz do Código Civil de 2002, não à luz do Código Penal de 1940. Estamos só ressaltando a questão dos direitos do nascituro e que o ser humano não é chamado de pessoa pelo Código Civil no crescimento intrauterino, mas é chamado de nascituro. Desde a concepção há o nascituro na vida intrauterina, no crescimento intrauterino. O que significa nascituro? Nascituro é o ente concebido no ventre materno. É a partir da concepção, representada pela fusão dos gametas feminino, óvulo, e masculino, espermatozoide, e a consequente formação do zigoto, que se origina um novo ser humano, ontogenia humana, dotado de um código genético único e irrepetível, irreparável. As referências bibliográficas são apresentadas no final da videoaula. Já se destacou no início da videoaula que se trata de uma pesquisa realizada. Portanto, se observa que a pessoa, eu estou chamando de pessoa, o ser humano na vida intrauterina, mas o Código Civil chama de nascituro, a pessoa, desde a concepção, destaca o seu DNA, e é muito interessante observar que, de acordo com a ciência moderna, o DNA de cada pessoa é único e irreparável. Observa-se também a questão, de acordo com a ciência moderna, que é o óvulo quem escolhe o espermatozoide eleito para a concepção. A vida intrauterina tem um código genético único e irreparável. O ser humano tem um código genético único e irreparável, produzido na concepção, na união do óvulo com o espermatozoide. Não pensava-se que era o espermatozoide o que conseguia acessar o óvulo e assim se concebia a vida, mas, de acordo com a ciência moderna, em pesquisas recentes, se observou, se verificou nesses artigos que é o óvulo quem escolhe o espermatozoide eleito para a concepção da vida. As referências bibliográficas também estarão na descrição da videoaula, no canal Eruditos. O que é a concepção? A fecundação humana é o momento do encontro do espermatozoide com o óvulo. Em seguida, o gameta feminino, o óvulo, estará pronto para ser fertilizado pelo masculino e inicia-se o processo de formação do embrião. A fertilização e a implantação do embrião na parede do útero, que dá início à gravidez, constitui a concepção. Síntese indicativa. Após se analisar sobre a tese principal de Vygotsky, fundador da psicologia histórico-cultural, de que o desenvolvimento humano ocorre por meio da interação social, observou-se sobre as fases da vida humana e as fases do desenvolvimento humano, considerando a análise biológica e pedagógica. Em face disso, se voltará agora para a análise do processo de aprendizagem e as funções psicológicas superiores, especialmente segundo Vygotsky. Desenvolvimento das capacidades humanas superiores emocionais e imaginativas no ser humano. Como ocorre o desenvolvimento das capacidades humanas superiores? Para refletir
A criança nasce com todas as aptidões cerebrais? Segundo Vygotsky, não. A criança não nasce com todas as aptidões cerebrais. Ela nasce com um código genético único e irreparável e, segundo Vygotsky, nasce com a tarefa de aprender, que é inerente ao ser humano. A criança nasce com uma única potencialidade, a aptidão e capacidade, a de aprender. Prosseguindo, as interações sociais contribuem para o desenvolvimento humano e para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. O homem é um sujeito que vai se tornar humano, segundo Vygotsky, por meio das relações sociais, o papel da cultura, o papel da família transmitindo a cultura e o papel do Estado transmitindo a cultura. O ser humano produz objetos que têm encarnados em si as capacidades, habilidades e aptidões humanas. Por exemplo, o ser humano em face da obra de arte, ele contempla a obra de arte é algo produzido pelo ser humano. E ao contemplar a obra de arte, o ser humano apreende e aprende valores humanos, valores morais, aprende sobre virtudes morais. Pode aprender sobre virtudes morais ao olhar para o produto que é a obra de arte, algo produzido pelo ser humano. Pode, assim, aprender sobre cultura ao olhar para a obra de arte. Então, na obra de arte, que é um exemplo de algo produzido pelo ser humano, o ser humano aprende sobre capacidades, habilidades e aptidões humanas. E ele apropria, o ser humano apropria essas capacidades, se apropria dessas habilidades e aptidões humanas por meio da interação social, da transmissão da cultura, por meio do aprendizado com os objetos culturais, sendo apropriado quando a pessoa aprende a atividade adequada do objeto. Para que serve este objeto? Aprende-se, então, a atividade adequada do objeto. E é passado esse ensinamento, esse conjunto de valores humanos, esse conjunto de virtudes morais, de ensinamentos, são passados por gerações a gerações, tais objetos materiais e intelectuais. A mesa também é para se colocar os alimentos, a mesa e o conjunto de cadeiras, de assentos, se utiliza a mesa para se realizar as refeições, também se utiliza a mesa para se comungar, se utiliza a mesa para se realizar outras tarefas de estudo, por exemplo, manusear os alimentos, preparar os alimentos no cotidiano familiar. Então, esses objetos materiais e intelectuais, o significado deles e para que eles servem são aprendidos por meio da questão da cultura e é passado de geração a geração esses ensinamentos sobre a funcionalidade dos objetos materiais e intelectuais. Nesse sentido, Vygotsky entende provar a sua tese da psicologia histórico-cultural de que as funções psicológicas superiores são ensinadas pela cultura, são apreendidas pela cultura e pela linguagem. Aprendizado e seus aspectos. Acontece por meio de três aspectos o aprendizado: pela objetivação, pela apropriação e pelo legado histórico. Objetivação. A família, o Estado, representado pelos educadores também,
A sociedade, além da família, além do Estado, a sociedade também tem um papel preponderante na educação do ser humano. Então, ressalto aqui família, Estado e sociedade, haja vista que na família se apresentam as virtudes morais, se apresentam valores humanos, pode se apresentar sobre religiosidade, se a família em questão tiver alguma religiosidade, se apresenta a cosmovisão da família para a criança, o Estado apresenta as questões da lei, as questões dos comportamentos validados pelo Estado, os comportamentos que devem ser realizados de acordo com o Estado e suas instituições. No cenário educacional, no sistema educacional, se ensina o ser humano como ele deve se comportar na sociedade, e a sociedade desenvolve a moral, que é passada de geração a geração. A moral não é fixa, ela pode mudar, haja vista que, ao longo das épocas, a sociedade vai modificando o entendimento de algumas questões. Por exemplo, sobre vestimenta, sobre alguns comportamentos que, na década de 70, por exemplo, se considerava contra a moral, mas atualmente não é contra a moral. Então, a moral ela vai se modificando de acordo com as épocas. A sociedade é responsável, nesse sentido, por desenvolver a moral. É claro que algumas questões da moral podem se transformar em lei. O legislador pode observar a sociedade, observar a moral presente na sociedade e transformar algumas questões morais em lei. Mas nem tudo que a moral aprova ou reprova é lei, é aprovado ou reprovado pelo Estado. Há questões que a moral reprova, que o Estado não reprova, no sentido legal. Nesse sentido, podemos observar que para a transmissão de conhecimentos, para a transmissão de ensinamentos, há o papel da família, que passa uma cosmovisão, que passa um ensinamento de virtudes morais, que explica sobre objetos morais e objetos intelectuais, há o papel do Estado, a questão da lei, a questão das instituições e a questão do sistema educacional, os educadores apresentando o conjunto de saberes teóricos, práticos, e há também o papel da sociedade, que apresenta a moral e saberes do cotidiano. Nesse sentido, vemos que esses três pilares são considerados com relação à transmissão do aprendizado: objetivação, apropriação e legado histórico. Objetivação: conduzir as crianças a conhecer o já criado. A criança pode perguntar, por exemplo, ali com 2 anos de idade, o que é isto? E a mãe e o pai dizer, é uma cadeira que serve para se assentar. O que é isto? A mãe e o pai dizer, é uma mesa que serve para colocar alguns objetos, no caso, se realizar as refeições, estudar, fazer as tarefas da escola. E assim, a família, o Estado, a sociedade conduzem os seres humanos a conhecer o já criado, tanto objetos materiais como objetos intelectuais. E aí eu dei o exemplo da obra de arte, que é, entre aspas, um objeto intelectual. A apropriação, segundo aspecto do aprendizado, é quando o ser humano passa a apropriar o significado dos objetos materiais intelectuais. A apropriação significa formar, transformar a ação e a realidade do homem. Como se forma, no sentido educacional, o ser humano? Apresentando os objetos, explicando a sua funcionalidade, os seus significados, e assim o ser humano apreende, se apropria do significado e dos significados desses objetos materiais
e desses objetos intelectuais presentes na realidade. Por fim, o outro aspecto do aprendizado é o legado histórico. O que é o legado histórico? O legado histórico são as características humanas acumuladas ao longo da história. Observa-se o papel da psicologia histórico-cultural, segundo Vygotsky. Por mais que não se reconheça essa teoria, ela está se efetivando e acontecendo na realidade, porque de fato o ser humano se desenvolve humanamente e cognitivamente por meio da objetivação, por meio da apropriação e por meio do legado histórico. Três aspectos do aprendizado que de fato acontecem na realidade. O legado histórico são as características humanas acumuladas ao longo da história, os valores humanos, a questão do significado da vida, porque a vida, segundo o direito humano, segundo o direito, a vida é o maior bem jurídico. Se houver, segundo o direito, segundo a ciência jurídica, se houver um conflito entre bens, um bem patrimonial e outro bem, no caso, a vida, que bem é maior, o carro ou a vida humana? A vida humana. Então, se um objeto, se o bem, no caso, bem imóvel, o carro, foi danificado, e uma pessoa o danificou, qual é o bem maior, segundo a ciência jurídica? É a vida humana. Nesse sentido, se destaca a questão de que o maior bem jurídico é a vida humana. Por isso que se defende o princípio da dignidade da pessoa humana. E esse princípio deve reger todas as relações jurídicas e relações sociais. Portanto, o homem constrói essas características humanas com o trabalho, fixando tais características para fora de si. O legado histórico. O homem constrói, escreve livros, explica sobre o legado histórico e estabelece para fora de si. Não guarda somente consigo, mas passa pelas gerações o legado histórico. Assim, o legado histórico é fixado nos objetos culturais. Exemplos de tais objetos são os instrumentos, a filosofia, a linguagem e a arte. Os instrumentos, a filosofia, a linguagem e a arte apresentam o legado histórico que é passado ao longo da história, de geração a geração. A arte pertence ao legado histórico, segundo Vygotsky. A arte, para Vygotsky, é um dos objetos culturais do legado histórico. Como vimos, quais são os objetos culturais? Alguns exemplos: instrumentos, a filosofia, a linguagem e a arte. A partir de Vygotsky, pode-se então observar o sistema educacional, a unidade entre teoria e praxe no sistema educacional, nos modelos educacionais e onde se exerce a educação. Deve-se considerar a unidade entre a teoria e a praxe, porque a teoria já deve abranger a prática, destacando-se, então, a necessidade de que as práticas pedagógicas considerem o princípio da alteridade. O conhecimento só acontece de modo efetivo por meio da consideração do outro enquanto outro. É o princípio da alteridade, o respeito ao outro, nesse sentido, dentro do contexto da sala de aula, dentro do contexto educacional, deve-se realizar atividades educacionais em que haja a interação, o diálogo, para que se efetive o conhecimento por meio da interação social.
por meio da consideração do outro. Então, as práticas pedagógicas, fazendo uma reflexão à luz da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, também devem abranger os aspectos da linguagem verbal e não verbal e a questão da arte. A arte deve se fazer presente na educação e na educação cristã. A arte pode ensinar dentro do contexto da linguagem não verbal e verbal. Uma música ensina valores, uma música ensina lições morais. Uma pintura também ensina, a arquitetura também ensina, a escultura também ensina, a poesia também ensina. Nesse sentido, a arte abrange tanto a linguagem verbal como não verbal e está ensinando de modo efetivo o ser humano ao longo de todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, fase adulta e velhice. A partir da psicologia histórico-cultural, destacamos o papel da arte para o desenvolvimento humano ao longo de todas as etapas da vida humana. E também se destaca a questão da linguagem, a dimensão da linguagem, fazendo uma reflexão entre Vygotsky, considerando Vygotsky, e o filósofo e teólogo alemão Martin Heidegger, pode-se observar que, segundo Vygotsky, a linguagem tem um papel preponderante para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. E segundo Heidegger, o ser humano é essencialmente um ser de linguagem, um ser poético, ou seja, um ser de ação, um ser que produz. O ser humano, enquanto um ser de linguagem, ele produz a questão da arte e produz as instituições, e assim ele vai apresentando os saberes. É um ser de ação. Heidegger também diz que o ser humano é o guardião da verdade, é um ser de verdade. Então, se observa o papel da linguagem, segundo Heidegger, a linguagem é inerente ao próprio ser humano. Também, segundo Heidegger, o ser humano é essencialmente um ser de compreensão, está sempre procurando entender o que está à sua volta e entender a si mesmo. Está sempre procurando trazer significados para o que está à sua volta e também procurando trazer significados para si mesmo. Porque, segundo Heidegger, o ser humano é um ser hermeneuta, é um ser hermenêutico, um ser de interpretação, que está sempre interpretando o que acontece à sua volta e a si mesmo em todas as etapas da vida. Destaca-se assim que, para Heidegger, o ser humano é um ser de linguagem e um ser hermenêutico, ou seja, um ser que interpreta. Se destaca, então, que o ser humano é um ser que cria visões de mundo, é um ser de compreensão. Por isso que a arte deve fazer parte da prática pedagógica, também na educação cristã. E aí eu coloco 2 exemplos. A música cristã, também se observar a questão do desenho. O desenho também pode ensinar em algumas etapas da vida humana, na etapa da infância, da adolescência, o desenho tem um papel de ensino crucial. Voltando para a teoria de Vygotsky, arte e objetivação. Se destacou que a arte é um objeto cultural, é legado histórico, segundo Vygotsky. A arte como objetivação dos sentimentos do homem. A arte ensina sobre os sentimentos do ser humano, uma técnica que foi elaborada pelos mesmos para permitir que os homens possam socializar o que são emoções, os saberes como um todo, são socializados por meio do legado histórico, por meio da arte, por exemplo. Determinados sentimentos são socializados pela arte,
e, ao mesmo tempo, tornar tais sentimentos pessoais, se tornando um componente no psiquismo. Psiquismo. O que seria o psiquismo segundo Vygotsky? Psiquismo é uma construção social, segundo a teoria socio-interacionista de Vygotsky. O psiquismo humano se constitui no curso normal do desenvolvimento humano como uma unidade de funções psíquicas que avançam, que vão se desenvolvendo gradativamente de um funcionamento biológico ou primitivo da função psicológica elementar para a função psicológica superior, para a função psicológica culturalmente formada ou superior. Então, o psiquismo humano, ele vai se desenvolvendo ao longo da vida numa unidade de funções psíquicas, de elementares para superior. É assim uma construção social em que há o papel preponderante da interação social para que o psiquismo humano se desenvolva. Observando a questão da arte como legado histórico, como objeto cultural, a arte vai socializando emoções, sentimentos, ensina sobre os sentimentos e explica esses sentimentos que são apropriados no ser humano, se tornando um componente no psiquismo, que é uma construção social. As obras de arte, segundo Vygotsky, são compostas de signos criados com o intuito de gerar emoções estéticas na fruição da obra de arte, na questão do gosto, na questão da vivência da obra de arte. O ser humano apreende sentimentos, torna esses sentimentos pessoais, e isso contribui para a construção do seu psiquismo humano. A obra de arte tem essa função de gerar emoções estéticas que são apreendidas pelo ser humano e passam a fazer parte do seu psiquismo humano. Para Vygotsky, este aspecto da obra de arte significa que a arte, além de conter, ela também atua por meio dos processos psicológicos e destaca-se aí as funções psicológicas superiores que são apreendidas pela cultura no legado histórico. Como a arte contribui para o desenvolvimento humano? Provoca uma nova organização do psiquismo, pois ela é um legado histórico. A arte é um instrumento cultural que vai causar novas generalizações no indivíduo, que aprende diante da obra de arte, que aprende com a obra de arte, destacando-se o movimento do aprendizado diante da obra de arte, entre a forma e o conteúdo da obra de arte. Outro aspecto importante com relação à teoria de Vygotsky, a sua teoria socio-interacionista, em que se destaca o papel preponderante da interação social para o desenvolvimento humano e o desenvolvimento cognitivo do ser humano, é a relação dialética entre o pensamento, a razão e a emoção. Nesse sentido, essa questão da emoção faz parte também do legado histórico, pois a própria arte ensina sobre emoções, sobre sentimentos estéticos. Para Vygotsky, a obra de arte é composta por determinados elementos, que para compreendê-la é necessária uma relação dialética entre o pensamento, a razão e a emoção. Por meio dessa relação dialética, o ser humano pode compreender a obra de arte, em que se destaca um movimento entre a forma e o conteúdo da obra de arte, e assim apreender as emoções estéticas apresentadas na obra de arte. Bom, muito obrigada. Esta foi a primeira videoaula sobre Vygotsky, destacando-se as seguintes obras de arte, o desenvolvimento, destacando-se
as seguintes obras de Vygotsky, que são obras de arte também. Vygotsky contribui para a compreensão do desenvolvimento humano, para a compreensão do ser humano, quando destaca a tarefa de aprender ao longo da vida. E aqui se pontuaram algumas obras: o desenvolvimento psicológico na infância, psicologia da arte, que é a tese de Vygotsky apresentada em 1925, teoria e método em psicologia, e também se pontuou sobre o Código Civil de 2002. Muito obrigada. Por favor, gostaria de pedir que os seguidores do canal Eruditos venham curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, sendo possível. Muito obrigada.